A primeira coisa boa é você ter uma Bíblia de estudo que tenha referências. Uma Bíblia de estudo com conteúdo de texto e referência. É muito importante para um pregador que ela tenha esboçada mensagens em cadeias, textos em cadeias. E dentro dessa questão de uma Bíblia com referências, de estudo e referência, uma Bíblia com boas notas de rodapé, eu tenho aqui na mesa, por exemplo, uma que eu uso muito em campo, a Bíblia de estudo pentecostal, é muito importante, isso porque eu sou, claro, pentecostal, ela trabalha com doutrinas, eu gosto da maneira como ela está colocada os seus materiais, mas também você deve utilizar outras Bíblias, por exemplo, a Thompson. Antigamente tinha a Vida Nova, que usava a Thompson e a Shedd juntos. A Bíblia Thompson vai ser muito importante também para você trabalhar, porque ela, por exemplo, aqui tem 100 mil temas em cadeias, uma Bíblia de estudo muito boa, com a tradução muito boa, a versão contemporânea, texto, coluna de texto, referências à esquerda e à direita. Uma Bíblia excelente, muito utilizado por pregadores. Outra dica muito importante para os irmãos é comentários bíblicos. Os comentários bíblicos, você precisa ser bem laborioso com comentário bíblico. Bíblia de estudo também é comentário bíblico, né? Eles são pequenos comentários bíblicos. Você tem no rodapé das Bíblias de estudo comentários bíblicos, né? Porque está comentando os textos. Mas existem muitos comentários bíblicos que são muito bons. Eu tenho aqui, por exemplo, a apresentar aqui para vocês um comentário que é muito conhecido e reconhecido mundialmente, né? É o comentário Moody, do Instituto Moody, ou o comentário Wycliffe nos Estados Unidos. Existem comentários que, por cada questão financeira, às vezes a pessoa não tem condição de ter grandes comentários bíblicos. Então você tem comentários bíblicos assim, que são menores. Esses comentários são muito importantes, tá? Ao passo que você vai desenvolvendo teologicamente, você vai adquirindo outros comentários. Esse comentário que trabalha com perícopes, partes de textos. Entenda que você e eu não sabemos de tudo. É preciso, antes levantar para ensinar, sentar para aprender. E a gente tem que reconhecer que tem muitos homens que Deus levantou como instrumento de Deus para ensinar. O ministério doutor da palavra aparece em Efésios 4:11, nós citamos, como um ministério também, né? Então você precisa, que não é só o intelecto, né? Mais que isso, mas passa sim pela questão intelectual. Aqui eu tenho Antigo e Novo Testamento. O comentário bíblico é muito importante do Antigo e Novo Testamento. Como utilizá-lo? Primeiro você lê o texto, tira as inferências do texto você mesmo, fazendo anotações conforme a gente vai mostrar em outra aula, e aí você utiliza o comentário bíblico como um complemento, porque ele vai trazer ideias que às vezes você não percebeu no texto. Você vai descobrir que tem coisa que você viu no texto e o autor não descobriu ou não comentou. Ok? Outra coisa importante é dicionário bíblico. Eu vou te apresentar aqui ele é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito do Wycliffe, já apresentei aqui na outra plataforma aqui desse mesmo canal. Mas nós temos aqui o Novo Dicionário da Bíblia de John Davis. É uma obra já um pouco antiga, agora essa aqui é uma atualização. Então, tenha um dicionário bíblico. Outro material muito importante, pessoal, é o dicionário teológico. Não confundir bíblico com teológico, teológico com bíblico. O dicionário teológico, ele também é muito importante para o pregador. Existe o dicionário teológico em duas formas. Tem o dicionário teológico explicando apenas temas da teologia. Não é um dicionário bíblico com significado de termos bíblicos, é um dicionário com significados de teologia, a parte sistemática da teologia, a parte de introdução de livros da Bíblia, a parte de teologia de Paulo, teologia de Jesus, enfim, vai falar sobre essas coisas. Também um pouco de debates acadêmicos, origem das doutrinas como a Trindade, entre outras. E aí você tem o dicionário teológico, por exemplo, isso aqui é do Novo Testamento, mas tem também Antigo e Novo Testamento. Existem alguns que são até temáticos, como é o caso do dicionário de Paulo. Então aqui você tem dicionário teológico, muito importante. Esse aqui contextualiza muito como é que no Novo Testamento se entendia o Antigo Testamento, entre outros temas.
Aqui também existe o dicionário exegético, que também é um dicionário teológico, mas diferente deste aqui, ele é mais linguístico. É um dicionário que trabalha trazendo o significado exegético expositivo das palavras no original, né? Então, por exemplo, vamos supor a palavra parábola. Qual o significado? A palavra prostituição, do grego porneia, quando ela aparece, em quais sentidos ela aparece e em quais textos? Como entendê-la corretamente, esses significados desta palavra, de acordo com o original da Bíblia. Então, um dicionário exegeta é bom. Esse aqui para principiantes, esse tipo de dicionário aqui, para principiantes, pode funcionar, mas é um dicionário um pouco mais desenvolvido do que este aqui, que se assemelha até a um livro de história na sua forma de narrar o assunto. Outro material bom para o pregador é a teologia sistemática. Aqui você tem aqui um pequeno exemplo. A teologia sistemática, ela vai trabalhar, ela vai executar a questão doutrinária. Outra coisa muito importante é uma coisa que às vezes as pessoas deixam muito de lado, que é a geografia bíblica. Pessoal, a geografia bíblica é importante, como o nome já diz, trabalha com lugares, né, com geografia. Então você vai ter aqui, por exemplo, sai da tua terra, Abraão, do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Aí ele sai. De dado momento, Deus chama ele para um desafio e o leva a provar sua fé no Monte Moriá. Moriá era um monte ou uma região de montes. Você sabia que Moriá, Betel, Sião, onde foi construído o Templo de Salomão, é o mesmo lugar? Pois é. Essas coisas são muito importantes, né? Também você vai poder estudar em geografia bíblica nações. As pessoas que viveram, os filisteus. Quem será que são os filisteus hoje? Será que eles ainda existem? Será? Quem eram os filisteus? Por que gigantes? Descendentes. Já prestou atenção que a Bíblia fala muito de nações? Moabitas, amalequitas, várias nações. Egito, país muito conhecido até hoje, né? Um dos maiores pontos turísticos do mundo. Aí está, aqui é um exemplo, tem vários livros, mas aqui é um exemplo, esse aqui, por exemplo, de Enéas Tognini. Geralmente esses livros são grande, mas não tanto, e é de fácil acesso, tá? Pela internet aí. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Estudar a Terra Santa, a geografia, o local. Jesus saiu, foi para Jericó. Sabia que existia duas Jericó? Pois é. Uma foi aquela que foi curado Bartimeu, a outra não. Betânia, casa de Marco Barilá. Você sabia que existia duas Betânias? Uma além do rio, outra aquém do Rio Jordão. E o Rio Jordão? Você sabia que o Rio Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce? Essas são utilidades de um material de geografia bíblica com um dicionário bíblico. Então, existe muita coisa que pode servir muito de auxílio para o pregador do Evangelho, tá? Nós não vamos voltar da bibliografia aqui, então aproveita para anotar essas dicas de materiais aí para vocês. Outro material importante é concordância bíblica. Hoje em dia a gente tem o acesso à internet, que a gente pesquisa com uma frase do versículo, já encontra logo aquele versículo. Aí nós temos a concordância bíblica. O que a concordância bíblica faz? Ela relaciona textos com palavras importantes e palavras-chave da Bíblia. Por exemplo, desertou, desesperadamente, desesperado, isso em ordem alfabética. A concordância bíblica, que tem um pequeno exemplo da sociedade bíblica, pequenininha, né? Mas são 35 mil verbetes, não, 6.170 verbetes nessa aqui, mas tem maior, tá? E traz aqui 58.412 referências bíblicas. Então, é uma senhora concordância bíblica, embora pequenininha. Geralmente nas bíblias de estudo vem no final esta mesma ou menor que esta. No caso, esta aqui não é abreviada, né? Nas bíblias de estudo geralmente vem a abreviada. A concordância bíblica é muito importante para o pregador localizar textos da Bíblia. Ele não está lembrado do texto. Eu quero achar aqui um texto sobre a palavra fácil, que eu estou com dificuldade. Encontra aqui, falar, encontra aqui.
tá bom? Encontre aqui os textos fáceis, oração, eu costumo ler os textos relacionados ao tema, para que eu entenda em qual circunstância aquilo significa, aquilo dali tem significados, né? Como, por exemplo, nós temos algumas palavras na Bíblia que ela tem vários sentidos, e aí você utilizando esses materiais bibliográficos, né? Você entende muito os textos com bastante facilidade, tá bom? Funciona muito bom. Bom, vamos lá, vamos para o próximo material que eu quero mostrar aqui para vocês, é o material apologético. Você precisa conhecer doutrinas e como refutar falsas doutrinas, as chamadas heresias. Então, um material apologético, eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Estudo Apologética do ICP, Estudo Cristão de Pesquisa, com apócrifos inclusive. É ótima, mas existem muitos outros materiais também, não é só esse. Aqui vai fazer um comentário quando acontece de uma religião distorcer a Bíblia em algum assunto. Aqui vai fazer um comentário protegendo a verdade bíblica, né? E contestando a mentira da falsa doutrina. Muito excelente, importante, principalmente para quem prega mensagens voltadas para o público não cristão, que é o evangelista, tá bom? Muito importante. Enciclopédia, uma enciclopédia serve tanto como dicionário quanto também com recursos de dicionário teológico, entre outras coisas. Eu peguei um dos volumes de uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, mas nem sempre você vai precisar estudar filosofia. É importante, mas nem sempre você vai precisar estudar. Importante que a sua enciclopédia tenha Bíblia e Teologia, por exemplo. A enciclopédia é um aparato de vários materiais em um, por isso chama-se enciclopédia, né? Vale muito a pena ter, então, enciclopédia. Por último, não menos importante, adquira um material como este aqui, que é um material biográfico. Por exemplo, aqui tem um exemplo que existe Quem é Quem na Bíblia Sagrada, esse aqui que eu gosto muito, que é todos os personagens da Bíblia de A a Z. Todos. Se a Bíblia citou, então esse livro vai falar do personagem, sua vida, sua obra, quem era filho, Maqui, filho de Amiel. Tem vários para Absalão. Quantos Absalão existia na Bíblia? Quantas Maria existia na Bíblia? Quantas pessoas com o nome de José existia na Bíblia? Quantas pessoas com o nome de Judas aparecem na Bíblia? Jonas, Zedequias. Será que o Jonas, lá do livro de Jonas, é o mesmo Jonas que profetiza lá no livro de Reis para um dos reis, para que o rei se arrependesse? Será que é o mesmo? Tá? Então, ele vai comentar assim, esse tipo de coisa. É muito importante. Existe outro, por exemplo, você pode adquirir tipo Biografia dos Apóstolos, né? Tem até um aí do Arame C.D. Barros, 12 Homens, uma Missão, que é muito importante, já mostrou também, tá bom? Essa aqui é a nossa dica para o pregador iniciante, ok? Deus abençoe você em nome de Jesus.